Olá novamente para vocês. Vamos lá, concurseiros de plantão. Vamos que vamos. Olha lá, vamos lá continuar simplificando, hein, gente? Simplifiquem as vossas vidas nos concursos públicos, tudo bem? Aqui são explicações bem diretas, bem rápidas. A gente vai tentar passar alguns macetes, aquele famoso pulo do gato, tá bom? Para você acertar questões no seu concurso público, tudo bem? Só passa quem acerta mais, hein, gente? Não passa quem sabe mais, não, necessariamente, tá? Não precisa saber tudo ali com muita profundidade, necessariamente. Precisa saber lidar com a prova ali, tudo bem? Só para lembrar, vamos continuar aqui com a prova, essa prova aqui, ó, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, concurso público federal, edital 28 de 2010. É uma prova para técnico de plásticos, tudo bem? Técnico de laboratório para a área de plásticos. Estamos fazendo aqui, ó, as questões de 31 a 50, tudo bem? Então, os vídeos passados, nós já começamos, né, nas questões 31, e no vídeo de hoje vamos aqui para a questão 42, tudo bem? Então vamos lá, vou pegar o meu laser aqui para explicar melhor. Daqui a pouco eu já começo a fazer aqueles rascunhos que vocês tantos gostam. Fica aquela bagunça no slide, mas o próximo slide aqui ele vai ficar bem bonitinho, já mais organizado para vocês, tudo bem? Lembrando de deixar um joinha, ativa o sininho, curta, siga o canal, tá? Deixa um comentário, é um conteúdo completamente gratuito que eu estou disponibilizando aqui para vocês. E o engajamento, as curtidas, os comentários é muito importante porque faz o vídeo chegar realmente para mais pessoas, tudo bem? Lembrando também que se você estiver estudando para algum concurso específico, não achou a resolução de prova ou achou alguma resolução de prova e não gostou da explicação, não gostou do vídeo ou qualquer outro motivo, comenta aqui qual prova que você gostaria de ver sendo resolvida aqui, tá? Lembrando, obviamente, que eu vou resolver questões da área de polímeros, de ciências dos materiais, tá? Até algumas questões ali de química orgânica, acaba sendo a nossa área de expertise, eu posso ajudar também, mas preferencialmente questões de polímeros, plásticos, elastômeros, borrachas, termofixos e assim por diante. Então, sem enrolação, vamos começar aqui, ó. Já vou pegar aquela canetinha aqui para começar a rascunhar. Aí, ó, funcionou. Vamos que vamos. Em um ensaio, ó, questão 42, considere as afirmações abaixo, tá? E tem um aqui, ó. Em um ensaio de tração, um polímero frágil, ao romper sem deformação permanente, não apresenta os mesmos valores para tensão de fratura e tensão de escoamento. Tudo bem? Gente, presta atenção aqui, ó, definição básica. Quando nós falamos de um ensaio de tração, pode ser para polímeros ou não, tá? Isso vale também para outros materiais. Nós temos duas regiões ali normalmente muito bem definidas, tá? Existem as exceções, mas existem duas regiões do gráfico muito bem definidas. A primeira delas é como o material ele se comporta como uma mola, tá? É um material que ele se comporta, ele tem uma deformação elástica, ou seja, quando você faz a tração ali, né, então você puxa o seu material, se você soltar, né, se você liberar essa tensão, o material ele vai voltar para a dimensão original. Então ele tem esse efeito de mola, esse efeito de elástico, e é por isso que chama essa região de deformação elástica, ou regime elástico, ou zona elástica, tem vários nomes ali, mas é essa parte elástica da curva. Depois de um determinado momento, essa tensão ela vai ser tão grande que o material ele vai como se fosse ceder, tá? Ele vai deformar, ele vai entortar, vamos dizer assim no português mais claro, tudo bem? A partir daí, a gente fala que o material ele deforma plasticamente, ou seja, ele deforma de maneira permanente, tá? É isso que a questão está tratando aqui. A divisão entre o regime elástico e o regime plástico chama-se de escoamento. Então, nós temos tanto a tensão de escoamento quanto a deformação de escoamento, que é o ponto que o material começa de fato a escoar. Ele começa a deformar de maneira permanente, ele começa a deformar plasticamente. Então, um polímero frágil, olha as palavras-chave aqui, ó, ao romper sem deformação permanente, não apresenta os mesmos valores para tensão de fratura e tensão de escoamento, tá? Essa questão aqui eu sei que é uma questão polêmica, eu não lembro do gabarito que a banca deixou, mas olha o problema nessa questão. Se o polímero é frágil, ele está sem deformação permanente, ele nem vai ter esse ponto de escoamento, tá? Então ele não vai ter essa tensão de escoamento. Então isso aqui não tem como estar certo, tá? Por isso que está errado.
Um polímero sem deformação permanente não tem tensão de escoamento, presta atenção. Tudo bem? Então isso aqui não é verdade, tá? Eu acho que algumas pessoas pensam assim, bom, como ele não tem tensão de escoamento, então não vai ter os mesmos valores, então a questão está certa. Mas eu não considero um raciocínio correto, tá? Então essa questão aqui ela está errada. Alternativa número 2. Em um ensaio de tração, o gráfico de tensão e deformação verdadeira, isso aqui causa muita dúvida, tá? E deformação verdadeira considera a redução da seção da amostra quando esta ocorre. É exatamente isso. Quando você vai ali avançando com o seu ensaio de tração, a área da seção transversal ela vai diminuindo. Quando nós fazemos esses testes, e aí nós tiramos alguns resultados ali de tensão, normalmente a gente fala que são a tensão de engenharia, deformação de engenharia, porque o correto seria nós ajustarmos esses gráficos de maneira que fosse considerada essa redução da seção transversal, essa estricção do material. Mas se isso não acontece, já aprendemos a trabalhar assim, é uma metodologia válida, tá? Não é nenhum migué ou maracutaia, os gráficos são assim, os ensaios são feitos dessa maneira, não se preocupe com isso. Mas não é a deformação e tensão verdadeira, tá? Então, tensão verdadeira precisaria corrigir esse material. Então, isso significa que, para alguns casos, como nós vamos fazendo ali, ó, vou desenhar de... Ixi, ficou feio demais, hein? Nossa Senhora. Vou tentar fazer de novo aqui, né? Ó, quando... Não ficou muito melhor, mas tá bom. Quando nós temos o gráfico aqui, ó, de tensão por deformação, eu vou deixar um D aqui, mas o correto seria E. Mas o E é muito difícil de desenhar, então vou tentar fazer um D. Que também não ficou muito bonito, mas vocês estão entendendo que onde eu quero chegar. O que que acontece? Quando nós temos um gráfico ali de tração, a gente tem normalmente assim, ó, a parte elástica, tá? Considero que isso aqui é uma reta perfeita. E aí o material ele vai começar a escoar não, hein, gente? Olha só, estudei em português para o concurso público, hein? Ó, ele vai escoar, então você vai ter algo parecido com isso. Só que essa queda aqui, ó, essa região, ela não é uma queda propriamente dita. O que que acontece? É que a área do polímero ficou, do corpo de prova, né, não só do polímero, mas do metal, qualquer corpo de prova ali, ela reduz de tal maneira, né, ela tem aquele empescoçamento, aquela estricção, que pela área ser tão pequena, parece que a tensão está caindo. Mas a tensão verdadeira, o que que acontece? Verdadeiramente, se nós fizermos essa correção de curva aqui, vai acontecer isso aqui, ó. O material ele vai sair dessa parte reta aqui, que é a parte elástica, e no ponto de escoamento ele vai fazer algo assim, ó. Ele vai cair, né, um pouco essa taxa de aquecimento de crescente aqui, e aqui é essa parte plástica, ou seja, o material sai de uma zona reta e começa a fazer essa curva, tá? Por favor, considerem que essa parte em azul aqui é uma zona reta, tá? Então essa é a diferença da tensão, a verdadeira, ó, mostrada aqui, e da tensão ali de engenharia, que é o que a gente tem nesses tipos de ensaio, tudo bem? Então sim, a deformação verdadeira, ela de fato considera a, a redução ali da seção da amostra quando for ocorrendo, tudo bem? Então, isso aqui ela está certinha, tá? É exatamente esse conceito aqui de tensão e deformação verdadeira. Perdão. Questão 3. Em um ensaio de tração, quando a área da seção que está submetida ao carregamento decresce proporcionalmente ao carregamento, é porque a deformação plástica está ocorrendo na amostra sendo ensaiada, tá? Olha só, no começo dessa questão aqui, eu falei que essa região do começo, né, ela é uma região elástica. A região elástica, ela observa não, ela considera ali, né, se comporta como se fosse uma mola, como se fosse um elástico. Ou seja, isto daqui é uma reta. O que que significa? Que é uma relação proporcional existente entre tensão e deformação. Essa proporcionalidade, essa reta, tá? E de fato é uma reta, por favor, considere que isso aqui é uma reta, tá? Uma reta aqui, ó, como se fosse o verde aqui, mais bonitinho. É onde tem essa proporcionalidade, tá? Então, esta proporcionalidade sendo aumentando, crescendo,
Deixa eu selecionar aqui, ó. Ao carregamento, porque a deformação plástica está ocorrendo. E aqui é assim, ó. Quando nós estamos na zona elástica e nós temos normalmente nós fazemos uniaxial, né? O comprimento desse corpo de prova, ele vai aumentar proporcionalmente a força, né, que é a deformação, e se você soltar essa tensão, essa força, essa carga, ele volta ao seu estado original. Só que isso acontece também na área da seção. Quando a massa ela não vai ser criada, tá? Então, se você está aumentando na direção do ensaio, a seção está diminuindo. Como nós estamos falando de uma parte nessa seção elástica, essa diminuição de área, de fato, ela é proporcionalmente. Só que o problema da questão é falar aqui ó, de deformação plástica que está ocorrendo. Isso aqui é mentira, tá? Aqui deveria ser deformação elástica, e é por isso que essa questão está errada aqui. Ó. Esse item não está certo não, tá? Item 4. O ensaio de tração fornece informações tais como... Então, o que nós temos de resultado no ensaio de tração? Tensão de escoamento? Tem? Tem. Limite de resistência à tração? Tem também. Dutilidade, resiliência e tenacidade? Sim, sim, senhores. Tá? Essa questão aqui ela é até um pouco polêmica, tá? Mas, de fato, existe sim. Tudo bem? Então, ó, eu vou tentar achar aqui mais ou menos onde está nesses gráficos aqui, ó. Deixa eu tentar apagar um pouquinho para melhorar a visualização de vocês. Vamos ver se eu vou conseguir fazer o que eu quero. Quando nós estamos falando de tensão de escoamento, nós estamos falando deste ponto aqui, ó. É onde o material começa a deformar plasticamente, tá? É numa região mais ou menos aqui. Então, sai desse regime elástico e entra no regime plástico. É o ponto de escoamento. O limite de resistência à tração às vezes acontece, tá? Às vezes acontece. Num ponto de máximo, ele vai ser o mesmo do limite de escoamento, porque o material ele desce e quebra, então essa foi a tensão máxima. Mas para alguns materiais, para algumas normas, para alguns tipos de ensaio, essa tensão ela faz assim, ó. Esse gráfico aqui ele continua subindo. Então a nossa tensão máxima ali, né, o nosso limite de resistência, em alguns casos, tá? Pode ser considerado esse daqui. Onde você sabe isso? A norma quando você estiver trabalhando ali, tá? Mas na hora da prova, saiba que existem sim essas diferenças, tá? Em alguns casos, essa curva aqui, ó, eu vou desenhar aqui mais ou menos, ela acontece assim, ó, ela faz assim e ela só cai assim, ó, ela não forma essa barriguinha aqui, ó, de descer e continuar subindo. Então o limite ele vai ser numa região mais ou menos aqui, ó, no meio da curva, que vai ser um ponto de máximo, tá? Então existem vários comportamentos aqui dessa curva e as normas normalmente indicam de qual ponto tirar qual propriedade, tá? Quando nós estamos falando de dutilidade, resiliência e tenacidade, aí nós temos uma parte assim, ó. Ela é um pouquinho mais específica, tá? Mas a gente está falando sobre a área deste gráfico aqui, ó. Essa área aqui embaixo, ó. Tá? Então é a área. O cálculo dessa área, é o que dá esse limite aqui, tá? Vai ser limite não, vai ser essas propriedades. Então isso daqui, ó. Cadê? Isso daqui vai ser aqui, ó, a questão tanto da dutilidade, resiliência e tenacidade, tá? Quando nós estamos falando sobre a resiliência, ó, preste muita atenção que isso aqui é um conceito que ele é bastante confundido ali, tudo bem? Eu vou até pegar aqui cadê? Uma caneta para eu rascunhar um pouquinho aqui, porque é mais fácil também para eu pensar para explicar para vocês, tudo bem? Então, olha só. Quando nós estamos falando de resiliência, nós sempre lembramos de algo relacionado a borrachas, tá? Normalmente borrachas elas têm essa resiliência, elas são materiais resilientes. Isso significa que elas conseguem absorver energia e devolver para o meio, por exemplo, assim. Elas conseguem conservar
a energia na forma ali de deformação elástica, como se fosse uma mola, tudo bem? Quando nós estamos falando de resiliência, nós estamos falando deste ponto aqui, ó. Nós consideramos o ponto de escoamento, que é o limite da região elástica, e a resiliência é só este pedaço aqui da curva, tá? Apenas esse pedacinho aqui, ó, essa área aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E aí tem toda uma área aqui. E aí o que o pessoal normalmente confunde é tenacidade com dutilidade. Dutilidade, quando a gente fala assim, nossa, esse material é muito dútil, então ele vai esticando, esticando, deformando antes de romper. A dutilidade ela está relacionada com a deformação plástica, tá? E a tenacidade é o total. Então aqui nesse gráfico, a tenacidade ela está marcadinha em azul, tá? Então essa tenacidade aqui é toda essa área azul embaixo do gráfico. A resiliência é uma área menor, ou seja, essa área laranjinha aqui, tudo bem? Então a resiliência é só essa área do gráfico abaixo do limite de escoamento, é só da região elástica. E a dutilidade é a região que nós temos, deixa eu pegar aqui ó, em verdinho. Acho que em roxo vai ficar mais bonito. Ó, ficou bonito, hein? E a dutilidade, ela é a capacidade de deformação plástica, ou seja, é essa região aqui, ó. É só essa região aqui, ó, do limite de escoamento para frente, tudo bem? É essa a diferença. Então, o azulzinho aqui, ó, que vai toda essa área, é a tenacidade, até a parte de escoamento, essa área abaixo do gráfico é a resiliência e a área do limite de escoamento até a ruptura, né, ou seja, toda essa deformação plástica apenas depois do limite de escoamento é a dutilidade, tudo bem? É esse o conceito aqui que nós temos para vocês. Se você ficou com dúvida, tem um curso excelente para você e eu vou te indicar aqui, ó, o Beabá dos Plásticos lá na Hotmart, feito por uma pessoa muito bacana, tá? Que sou eu. Então vai lá, compra meu curso, é baratinho e explica bem direitinho aqui até de onde que vem nos plásticos a resiliência, a tenacidade e a dutilidade, tá? Então a parte plástica, elástica, fala um pouquinho de viscoelasticidade, fala de várias coisas lá muito interessantes, tudo bem? Então a resposta dessa questão aqui é a C, tudo bem? Apenas as alternativas 2 e 4. Vamos lá pular, na primeira questão já foi quase 20 minutos de vídeo, hein? Vamos lá, olha só que sacanagem, né? Cobrando MEV em prova de concurso. É uma técnica bem avançada, é bem complicadinha de entender, mas caiu, vamos resolver, tá? Trabalhei muito tempo com MEV, desde 2015 até 2022, 2023 ali eu fui responsável pela área ali de microscopia eletrônica. Não responsável, mas usei bastante, treinei muita gente nesse equipamento, fiz um monte de trabalho ali. Conheço muito, muito, muito bem, tá? Conheço profundamente essa técnica aqui. Vamos lá. 43. A respeito da microscopia eletrônica de varredura, MEV ou SEM em inglês, é incorreto afirmar. Já falei isso aqui, hein? Cuidado, não vai marcar a alternativa correta aqui não, hein, meu filho? Preste atenção. O que é incorreto afirmar? Em MEV, a resolução da imagem independe do contraste. Mentira, tá? A resolução, o contraste ajuda a fazer aquelas linhas de contorno, né? Ajuda a você distinguir o preto do branco, do cinza claro, do cinza escuro. Então a resolução ela depende, tá, do contraste. Se tiver um contraste ruim, a sua resolução ela não vai ficar boa, tá? Esse é o problema da questão. Ela não independe não, ela depende e a gente já pode marcar essa questão aqui, porque esse é o gabarito da tensão, tá bom? E ó, o contraste que é obtido com a região da amostra em análise. Tá mentira, tá? Ele depende. Alternativa B. Em MEV, amostras não condutoras, tá? No caso ali, os polímeros, então amostras não condutoras elétricas, sofrem carregamento eletrostático. Sofrem sim, tá? E como que a gente vê esse carregamento eletrostático? Como a gente está falando ali de um sinal eletrônico, de um sinal de elétrico, de elétrons, nós vamos ver que algumas regiões da amostra ela começa a carregar, ou seja, ela começa a ficar com um brilho muito alto, ela começa a ficar muito branco. Então ela estoura aquele branco, você não consegue ver quase nada, tá? Existem alguns equipamentos que são feitos para trabalhar com pressão variável, que pode
ser utilizado ali, né? Podem ser utilizados para amostras não condutoras. E tem algumas técnicas ali, por exemplo, de recobrimento com ouro, para você conseguir fazer esse aterramento. E aí você tem uma amostra, uma resolução ali, você consegue tirar as imagens dos polímeros, tá? No caso do equipamento que eu trabalhei, eu trabalhava com pressão variável, tá? Porque a gente não tinha ali o dispositivo para fazer recobrimento com ouro, mas poderia fazer com recobrimento sem problema nenhum ali. Praticamente todos os equipamentos você consegue usar o recobrimento com ouro. Se o equipamento não tiver essa possibilidade de você trabalhar com pressão variável, né? Então você trabalhar só ali no alto vácuo, aí você não consegue colocar ali o gás inerte, né? Normalmente nitrogênio, e é o nitrogênio que ele vai trabalhar ali como um pouco de aterramento. Então você coloca um pouquinho mais de nitrogênio, a pressão ela vai ficar um pouco menor, no sentido de o vácuo vai ficar um pouco menor, e aí você aterra dessa maneira, tudo bem? Então, essa daqui está corretinha, tá? Por isso que não é o gabarito, estamos procurando a questão incorreta. C. A MEV é realizada sob vácuo e, dependendo da amostra, pode fazer com que sejam emanados voláteis da amostra, tá? Isso acontece muito com polímeros, tá? Essa questão ela tá certinha. Pode ser sim emanados voláteis, alguns polímeros ali que têm plastificantes, que tem, dependendo ali, alguns aditivos, até algum percentual de umidade um pouco maior, você tem esses voláteis sim, tá? Em alguns casos dos polímeros, você ainda tem um outro efeito. Não é o caso da questão, tá? Essa questão está certa. Vou até marcar aqui, ó. Então, a B, ela está certinha. Nossa, ficou horrível isso aqui. Misericórdia. Vamos ver aqui, ó. Fazer um tique. Aí, ó. Essa aqui está certa, essa aqui está certa. Em alguns casos, alguns polímeros, você tem uma energia ali focada tão grande que o material ele até ferve. Você vê umas bolhas crescendo ali, o material sendo literalmente derretido, e é possível até ver em tempo real, que é bem interessante. Por um lado, porque é bacana de ver. Por outro lado, sinto lhe informar que você está estragando a sua amostra, tá? Então, viu que a amostra está fervendo ali, está fazendo uma bolha, eu não te aconselho mais a usar aquela amostra ali, principalmente se você estiver analisando uma superfície de falha, tá? Você já vai perder a sua evidência. Alternativa D. Na MEV, qualquer superfície boa condutora elétrica e estável em vácuo pode ser analisada com boa profundidade de foco. Ó, quanto mais condutiva for a sua amostra, como a gente está trabalhando com feixe de elétrons, esses feixes de elétrons, ele não vai ter aquele carregamento eletrostático, tá? Então você consegue usar aumentos maiores, vácuos cada vez menores. Isso faz você ter uma profundidade de foco muito boa. Você faz imagens com resoluções melhores, tá? Aumentos melhores. Então, sim, de fato, tá? A amostra ser uma boa condutora no geral ali vai te ajudar com essa análise. Eu juro que é a última vez que eu tento fazer esses tiques aqui, porque não está ficando bom de jeito nenhum. Alternativa E. O limite de resolução do MEV é determinado pelo diâmetro da região da amostra, que, excitado pelo feixe primário, emite o sinal considerado, tá? É exatamente assim que o equipamento funciona, tudo bem? É exatamente assim que o equipamento funciona. Aqui só uma dica de resolução que fica fácil para a gente entender um pouquinho do MEV. Vou passar aqui para vocês já o esqueminha que eu deixei. O que acontece? O MEV ele tem uma fonte de elétron, né? Então pode ser FEG, pode ser é, tungstênio, né? O filamento de vários materiais ali. E aí você tem uma parte aqui, ó, que você vai fazendo esse feixe, que é grande, chegar pequenininho, tá? Então o diâmetro do feixe, o ideal é que ele seja bem pequeno ali, num tamanho adequado para você ter uma boa imagem, tá? Eu já vou te explicar o porquê. Então, você tem algumas lentes que são condensadoras, então você vai colimando o feixe, tá? É uma palavra muito comum quando a gente fala de MEV, nós vamos colimando esse feixe. E aí nós temos a abertura, então aqui é uma barreira física, tá? Ele é literalmente uma plaquinha com um furinho no meio e que barra já e faz alguns elétrons escaparem para próprias placas e não interferem na amostra. Então, aqueles elétrons que ficam mais distantes do centro do feixe, eles não são considerados, tá? Eles são retirados por essa abertura ali.
E aí nós temos uma feixe, as lentes objetivas, né? E nós temos essa parte que ela faz a varredura. Então, normalmente essas bobinas, tá? Essas lentes, elas não são físicas, elas são eletromagnéticas, então elas vão aumentando ou diminuindo o campo magnético de um jeito que os elétrons eles ficam mais ou menos colimados. No caso dessa parte aqui ó, de varredura, ele vai trabalhando com uma variação ali, como se fosse a- uma descentralização do feixe para que o feixe ande literalmente para um lado para o outro e consiga fazer a varredura na amostra que você está analisando. Se você estiver trabalhando ali com um detector de tanto pode ser tanto retroespalhados, né, ou elétrons secundários, cada um tem uma função ali bastante específica, mas o que importa aqui que eu queria falar para vocês da resolução é o seguinte: imagina que você tem uma bola de basquete e você vai quicando, né? Você vai batendo aquela bola ali na rua. Se você tiver um paralelepípedo fora do lugar, o que vai acontecer? Essa bola ela vai bater e ela vai desviar, tá? E é assim que o equipamento trabalha. Então a bola de basquete seria o nosso elétron, o paralelepípedo é a nossa amostra. Se a bola bater e voltar reto, dá um sinal claro. Se a bola bater e for para o lado, né? Quando você está quicando a bola vai lá longe, você tem um sinal escuro. Então é assim que ele vai lendo a topografia, por exemplo, no caso de elétrons secundários, tá bom? Mas pense agora na seguinte situação: se nós estivermos falando de um grão de areia numa superfície muito lisa ali, num chão encerado, polido, bonitinho, e você bater essa mesma bola de basquete, o que vai acontecer se você acertar o grão de areia? Absolutamente nada, tá bom? Porque a bola de basquete ela é muito grande, tá? Então o seu elétron ali, o seu feixe de elétrons é muito grande que ele não consegue ter uma resolução para enxergar, para perceber, para interagir com aquele grão de areia. E é exatamente isso que nós estamos falando. Então, se você tem um feixe de elétron muito grande e quer pegar algum detalhe ali da amostra muito pequeno, em umas escalas nanométricas, por exemplo, você não vai pegar se você não tiver essa preocupação ali com o seu feixe, tá? Então é mais ou menos assim que o conceito ali de resolução ele funciona para esse tipo de questão 44. A prova apelou duas vezes, né? Primeiro na varredura e agora na transmissão. Vamos lá. A respeito da microscopia eletrônica de transmissão, marque V se a afirmativa é verdadeira e F se a afirmativa é falsa. Vamos lá, item a item. A imagem vista é formada por um feixe de elétrons que passam através da amostra, tá? E é exatamente isso que significa essa palavrinha aqui, ó, transmissão. Então a amostra ela atravessa a amostra mesmo. O feixe de elétrons atravessa a amostra, tá? Ele passa sim através da amostra, tudo bem? Contrastes na imagem são produzidos por diferenças no espalhamento ou difração do feixe produzido entre os vários elementos na microestrutura do defeito. Essa palavra aqui é importante, tá? Vários elementos. O que acontece? Esse conceito aqui que eu vou falar, ele vale tanto para varredura quanto para transmissão. Quando nós colocamos um feixe de elétrons na amostra ali, quando nós direcionamos, né, incidimos um feixe de elétrons na sua amostra, nós estamos falando de cargas negativas, né? São elétrons. Literalmente são elétrons. Uma vez me perguntaram se a microscopia eletrônica trabalhava com elétrons. Sim, trabalha com elétrons, tá? É um feixe de elétrons mesmo. E esses elétrons são cargas negativas e eles vão incidir em algum material. E ele vai, por ser muito pequeno, né? Um elétron é muito pequeno, ele vai interagir ali com a eletrosfera de cada elemento. Se for uma eletrosfera com mais elétrons, vai ter uma repulsão maior. Se for uma eletrosfera com menos elétrons, vai ter uma repulsão menor. Isso vai variar quando você está olhando ali a sua amostra. Então, quando no caso ali do retroespalhados na microscopia eletrônica de varredura ou na transmissão, que é o caso do espalhamento ou difração, nós vamos ter ali mais ou menos espalhamento por conta da repulsão dessas cargas elétricas, tá? Do elétron com a eletrosfera do átomo. Então, sim, depende de cada elemento. Então, elementos com números atômicos mais elevados, né? Elementos mais pesados, com mais elétrons na eletrosfera, vão ter maiores repulsões
ali dessa amostra, tá? Normalmente as amostras ali tendem a aparecer como escuras, né? Porque eles de fato desviam os elétrons, eles somem, não dão sinal nenhum ali, tá? Então essa questão ela está certinha também. Vamos lá para a terceira afirmação aqui. Uma vez que os materiais sólidos são altamente absorvedores dos feixes de elétrons, uma amostra para ser examinada deve ser preparada na forma de uma lâmina muito fina. E aqui a gente está falando muito fina mesmo, tá? A espessura dessas lâminas aqui é possível de contar na escala atômica, então alguns átomos, tá? Que se ela for muito grossa, literalmente não vai passar o feixe de elétron, tá? Então se eu pegar o meu celular aqui e tentar atravessar essa amostra, não vai acontecer, tá? Com o elétron. E não vai acontecer mesmo. Então vai ficar tudo preto, você não vai ter sinal nenhum, tá? Você não vai ter uma luz ali, uma região clara para analisar. Então, de fato, precisa ficar muito fina. Ela fica tão fina que a gente faz até uma brincadeira que quando nós temos um laboratório com microscopia de transmissão, existe um lugar que existem muitas amostras, que é o chão. Tá? Então, quando a gente derruba uma amostra, jamais a gente acha, porque realmente fica bastante. A amostra já é muito pequena e, além de ser muito pequena, ela é muito fina. Então, assim, você derrubou uma amostra de transmissão no chão, primeiro que já vai contaminar, mas né, então, mesmo que você achasse, você não conseguiria usar. Só que se cair assim, você realmente não vai conseguir usar mais, não. Tudo bem? É triste, mas é bem verdade. Aqui eu deixei um esqueminha, que nem eu deixei ali na microscopia eletrônica de varredura, tá? Nós temos as lentes condensadoras aqui para colimar o seu feixe, só que, olha que interessante, quando nós temos a parte de lentes objetivas, aberturas e tudo mais, nós temos isso depois da amostra, olha só, a amostra ela fica no meio, tá? Então você colima o seu feixe, né? Tira aqui da abertura, a amostra ela passa aqui, ó, os elétrons, né, ele passa através da sua amostra e depois a parte ali das lentes, né, as lentes objetivas, que fica depois da amostra, tá? E aí você direciona esse feixe de elétrons ali para uma telinha aqui, ó, fluorescente. Então você tem uma telinha fluorescente. Se mais elétrons passam, mais claro fica. Se menos elétrons passam, mais escuro fica. Então, entendem essa relação entre número atômico, né, e a interação que você tem com o feixe de elétrons? Se os elétrons eles são ou absorvidos, né, ou desviados aqui, você não vai ter esses elétrons passando aqui, chegando nessa tela fluorescente. Você vai ter uma quantidade muito pouca e a imagem ali vai acabar ficando um cinza escuro ou até um preto ali bem profundo. Tudo bem? Novamente, por hoje é apenas tudo isso, tá? Eu vou deixar aqui novamente, como eu sempre deixo, o meu contato do LinkedIn para vocês. Tem muito conteúdo lá, tá? É bacana. E se você está fazendo algum concurso para a área, provavelmente nós somos colegas de trabalho. Então, ah, até uma possibilidade ali da gente trabalhar um dia juntos como fornecedores, clientes ou até parceiros mesmo ali. Nós temos aqui também o meu canal do YouTube, então pega esse QR Code aqui, ó, mostra para o seu coleguinha, ele vai entrar aqui nesse canal e vai começar a me seguir e eu vou ficar bem feliz. E aqui está também o QR Code daquele curso que eu comentei com vocês, o Beabá dos Plásticos. Tá? Um curso bem básico, bem introdutório, mas que tem muito conceito importante que para concurso público é muito relevante que você conheça esses conceitos, tudo bem? Muito obrigado novamente. Deixa um joinha, curta, compartilhe esse vídeo. Manda no grupo do WhatsApp, porque ajuda demais, tá? O engajamento ajuda demais, e aí eu continuo fazendo vídeos aqui para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.